Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. No ar, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Começando mais um programa aqui pela Rádio Toques de Aruanda, Raízes da Umbanda, que vem ao ar às terças-feiras das 22 às 23 horas e também às quartas-feiras das 20 às 21 horas. Para quem não me conhece, sou Marco Facas, dirigente espiritual da Tenda de Caridade Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras e também apresentador deste programa. Antes de começar o nosso tema de hoje, eu gostaria de fazer uma oração, elevando sempre os nossos pensamentos a Deus, aos nossos guias, nossos orixás, a todas as linhas de trabalho, e pedir para que nesse momento eles nos concedam as suas proteções e as suas sustentações para a realização de mais um programa. Na vossa força e no vosso axé, eu vos agradeço. Muito obrigado e muito obrigado. Bem, meus irmãos, nós vamos estar comentando hoje, o nosso tema do programa de hoje é sobre a egrégora, né? O que vem a ser uma egrégora, para que é constituída uma egrégora, o que ela facilita, tudo fazendo-se uma analogia com a corrente vibratória dos nossos terreiros, né? da corrente mediúnica que compõe os nossos terreiros. Então nós vamos estar falando aí um pouquinho da nomenclatura egrégora, o que ela significa, a sua origem e também o que ela representa. Ok? Então eu peço para que os irmãos e as irmãs já preparem as suas perguntas, enviem para os nossos canais de comunicação. Eu vou estar falando aqui, nós temos duas páginas no Facebook. Uma é a página do programa Raízes da Umbanda, e a outra página é a página da nossa casa espiritual, que é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras. Nós temos também o nosso e-mail, que é o centrodeumbanda@live.com. Nós estamos ao vivo até às 21 horas e qualquer tema, qualquer pergunta pertinente à nossa religião, à nossa amada Umbanda, podem ser enviadas. Não necessariamente precisa ter a ver com o tema que nós estaremos abordando hoje. Para quem quiser, eu tenho o meu perfil pessoal no Facebook, que é Marco Facas, com 2 Cs e S no final. Quem quiser adicionar como amigo, pode me mandar o convite que eu estarei adicionando durante o programa, tá certo? Então vamos lá para o nosso tema, falar um pouquinho de egrégora. Essa nomenclatura egrégora, ela provém do grego, que é pronunciada da seguinte maneira: egregorem, que quer dizer velar e vigiar. Indica a força gerada pela somatória das energias, tanto as energias físicas como as emocionais e também mentais, de duas ou mais pessoas quando estão reunidas com uma mesma intenção, ou com a mesma energia, ou com a mesma vibração. Pode-se dizer também que quando várias pessoas
estão agrupadas, duas ou mais pessoas estão agrupadas com o mesmo objetivo comum. As suas energias, elas se agrupam, formando então um padrão, né? Formando um padrão, formando uma tendência, ou seja, é o que nós denominamos egrégora. Todos os agrupamentos humanos, eles possuem as suas egrégoras, né? Por exemplo, uma empresa tem a sua egrégora, um clube tem a sua egrégora, uma religião tem a sua egrégora, um partido político tem a sua egrégora, enfim. Um exemplo de egrégora que eu gostaria de dar aqui é, por exemplo, quando nós encontramos no hospital, né? O principal objetivo daquelas pessoas que ali estão é de serem curados, né? E também de promover a cura dessas pessoas, independente do seu êxito. Então, são muitas mentes voltadas para um único objetivo, isso é, a concentração de energia, né? Então, isso é um exemplo que nós denominamos como egrégora. Perceba, irmãos, que existe, então, a egrégora do amor, a egrégora da piedade, do perdão, da fé, da cura, né, como nós vimos, da alegria, enfim. Assim como também existe a egrégora do medo, do ódio, da discórdia, da inveja, enfim, de energias negativas que nós, umbandistas, estamos tratando, vira e mexe, estamos tratando aí dos consulentes que chegam nas nossas casas, enfim. Então, nós conhecemos bastante essas energias negativas. Então, vale saber que uma boa egrégora, formada com pensamentos virtuosos, com força vibrante e positiva, ela é muito mais forte do que qualquer ação negativa individual. Então, portanto, assim, criar, né, fazer parte e manter uma egrégora de fé, de luz e amor, deve ser o maior objetivo de todos os médiuns. Assim como deve ser a principal função de todos os pais e mães espirituais. Afinal, essa é a arma mais poderosa que temos contra qualquer investida do baixo astral, das energias negativas. Eu acredito que com essa pequena exposição deu para perceber o quanto nós somos capazes e o tamanho da nossa responsabilidade perante tudo e todos, principalmente em nossos terreiros, onde é tudo muito acentuado, onde diversas energias, várias necessidades, múltiplas vibrações, centenas de espíritos estão interagindo conosco, nós, médiuns trabalhadores. Eu creio ser essencial que a gente entenda a importância da união, do pensar junto, né, de desejar a mesma coisa, do firmar a corrente mediúnica com as mesmas intenções, com as mesmas vibrações e com a mesma intensidade. Assim também, eu creio ser muito importante que cada um, dentro do seu terreiro, perceba o quanto é responsável pelo outro e por todos. Entender a egrégora, eu acho fundamental para qualquer médium, né? Para qualquer médium, para qualquer consulente,
principalmente para qualquer dirigente, né? Qualquer ser humano que se preocupe em fazer o melhor e viver bem. E para que consigam aí saber mais sobre esse assunto, eu separei um texto do Cláudio Zeus, extraído do livro Umbanda Sem Medo, volume 1, onde fala o seguinte, abre aspas, se você é pai no santo ou médium frequentador de algum terreiro, já deve ter pelo menos ouvido alguém dizer, olha a corrente, gente, vamos concentrar. Você sabe realmente o que isso quer dizer? Muita gente, até as que falam, não sabe o que é essa tal de corrente. Será uma corrente de ferro, de fibras que se forma no invisível? Será uma corrente que vai prender os espíritos? Será? Na verdade, quando um dirigente chama atenção para a corrente, é porque ele sentiu uma queda ou diminuição na energia ambiental, ou seja, na sua egrégora, na egrégora do terreiro, que deve ser mantida pelos médiuns em um potencial elevado, de forma a manter os trabalhos em nível adequado, até mesmo por uma questão de autopreservação. Vou tomar como exemplo uma gira de Umbanda, diz ele, mas advirto que você pode adaptar minhas explicações para entender práticas espirituais, inclusive das igrejas evangélicas, que fazem curas. Vamos considerar um grupo de 10 pessoas e partir do princípio de que todas estão unidas por um mesmo ideal. Isso é a base de tudo. Criada a egrégora, como já vimos antes, pela união dos pensamentos direcionados aos mesmos fins, cada vez mais energias da mesma sintonia são atraídas para o ambiente. Essas energias, somadas, atuam imediatamente nas pessoas que ali estão e, em alguns casos, se for bem forte, já começam a operar alguns milagres, desde que as pessoas estejam em estado de recepção, concentradas no ritual e ansiando por receberem um bem. As entidades afins, aí o escritor já está falando de seres espirituais, penetram e até são atraídas para o interior. Se uma entidade inferior for atraída para dentro da egrégora, ela fica de certa forma subjugada pela força desta e desse modo se consegue lhes dar um melhor encaminhamento para outros planos espirituais. As entidades afins usam parte dessa energia para auxiliar os que ali estão na medida de suas possibilidades. A técnica usada nos terreiros de Umbanda e Candomblé para formar a egrégora inicial está baseada nos rituais de abertura. Já nas igrejas evangélicas e outras, consiste basicamente nas pregações, que fazem com que os adeptos se concentrem ou dirijam seus pensamentos de acordo com a pregação. Se você for um estudioso e não carregar preconceitos, notará que nessas pregações há sempre um direcionamento do raciocínio dos ouvintes, de forma a fazê-los pensar positivamente e acreditarem firmemente na possibilidade de alcançarem os bens que foram procurar. Nesse momento, embora nem saibam, às vezes estão gerando a egrégora. Fazer com que a assistência participe ativamente, pensando positivamente, deve ser parte obrigatória de todas as giras de Umbanda. Essa, no entanto, é uma prática esquecida e o que vemos em muitos terreiros é uma assistência quase que sempre alheia, só participando em alguns momentos, de preferência quando vem de encontro ao que lhes interessa. Dessa egrégora, como já disse, são retiradas as energias para a realização dos trabalhos, o que vale dizer que se essa energia não for forte o suficiente, o mínimo que poderá acontecer é o acontecer do nada. Por outro lado, se a corrente ou a egrégora das giras não for suficiente, várias complicações podem acontecer com o passar do tempo, sendo que o dirigente, por ser o centro maior das atenções e para quem convergem as maiores quantidades de energias ali geradas, e mesmo as trazidas pelos assistentes, é quem sofre, por assim dizer, as maiores consequências dos trabalhos realizados sem a devida segurança.
Meus irmãos, ele coloca também no livro alguns tipos de complicações que podem ocorrer. Eu entendo que é interessante a gente abordar um pouquinho isso também, comentá-las superficialmente, para ajudar no entendimento aí do que é efetivamente uma egrégora. Médium dirigente ou médium auxiliar não conectados positivamente com suas entidades de guarda, o que pode provocar de imediato incorporações insatisfatórias e insegurança, ou seja, o que chamamos de animismo. Perturbações por intromissão de entidades do baixo astral que encontram entradas fácil nesses casos. Problemas com médios ou a assistência com relação até mesmo à integridade física, pois não é raro em sessões dessa natureza haver manifestações turbulentas de entidades descontroladas e médios idem. Cansaço físico de dirigente e médios ao final dos trabalhos pela perda energética sofrida. O normal é que quando se encerram os trabalhos, todos os médios se citam em perfeitas condições físicas e não se tratando de trabalhos de descarga e desobsessão, é normal até que saiam sentindo-se melhor do que chegaram, justamente porque conseguiram atrair uma grande quantidade de energia positiva da qual todos poderão desfrutar. Ele faz uma observação: existem mais situações que podem acontecer, mas vamos ficando por aqui, pois só as citadas já darão como consequências as que vêm após. Ele menciona aqui complicações que podem ocorrer, irmãos, com a continuidade desses problemas anteriormente mencionados. Enfraquecimento crescente dos contatos entidade médium. Corpo mediúnico cada vez mais inseguro. Dificuldades crescentes para a realização de trabalhos. Problemas começam a surgir na vida material de todos. Discórdias entre o grupo começam a gerar desentendimentos maiores. Formam-se grupos dentro do grupo dividindo a energia ao invés de somá-la. Doenças e dificuldades começam a aparecer. Como os contatos, espíritos e médiuns já não são tão positivos. Torna-se difícil ou impossível a solução de problemas que antes eram nada. Abre parênteses, aí não raramente começa a se consultar em outros lugares. Para sintetizar, todos serão altamente prejudicados por seus próprios atos e desunião. E como ocorre normalmente ao final, elegerão sempre um culpado, ou o dirigente, ou a própria Umbanda, no nosso caso. Ainda sobre a egrégora de terreiros de Umbanda, é preciso que se explique que ela, além de ser formada e nutrida com a energia gerada em cada reunião, também é favorecida pelas firmezas, ou assentamentos que devem ser tratados, reforçados e respeitados. Assentamento, na visão desse autor, como muitos podem crer, não é prática exclusiva das religiões afro. Até mesmo elas importaram, entre aspas, essa prática de seitas e religiões muito mais antigas. Se os assentamentos estiverem bem sintonizados com as energias e entidades para os quais foram dirigidos, sabendo o dirigente ou a dirigente acioná-los, eles serão de grande importância, caso contrário serão meros ocupantes de lugar, pois poderão trazer para o ambiente essas energias e entidades que beneficiarão sobremaneira a realização de trabalhos positivos. Para resumir e ficar bem entendido, energia positiva atrai energia positiva, e o oposto também vale. Pensamentos que geram energia positivos atraem energias e fatos positivos ou negativos. Medo, insegurança e discórdias quebram a rotina da criação e da ação de energias positivas. Fé provoca sempre a criação de energia e quanto maior for, maior será a ação dessa energia. Egrégoras, elas são energias que podem ser geradas e fortalecidas a cada dia. Se elas são positivas ou negativas, dependerá de quem as criará. As egrégoras, se positivas, são de utilidade total em qualquer reunião para trabalhos mediúnicos. Quanto mais fortes, maior o auxílio que podem prestar. Egrégoras, elas se formam até mesmo em uma casa, seu ambiente de trabalho, enfim. E por aqui,
e por aí vai algumas observações do nosso escritor. Mas a essência da coisa, do assunto egrégora, da corrente mediúnica dos nossos terreiros, eu creio que foi passado, né? Onde o importante é afinarmos aí os nossos pensamentos, afinarmos aí as nossas boas condutas, afinarmos a nossa fé com os irmãos da casa, para que os nossos trabalhos sempre aconteçam da melhor maneira possível, né? Nós temos que facilitar o trabalho da espiritualidade, né? A espiritualidade ela já tem uma dificuldade, né? Nós entendemos dessa maneira, de baixar o padrão vibracional para encostar no seu médium, né? Para atuar nessa esfera terrena, né? Então, vamos ajudar as nossas entidades a fazer da melhor maneira o seu papel dentro de uma gira. E vale salientar também que, para ajudar nisso, é sempre recomendável os nossos banhos de ervas a cada gira que nós formos aos nossos terreiros. Tá certo, meus irmãos? Então, essa é a minha mensagem de hoje, é o nosso tema. Eu abro, nesse momento, para perguntas e respostas. Nós estamos aqui ao vivo, 8h21. Lembrando, os nossos canais de comunicação, nós temos 2 páginas no Facebook. Uma é do programa Raízes da Umbanda. A outra página é da nossa casa espiritual, que é a Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras. E temos também o nosso e-mail, que é o centrodeumbanda@live.com. Para quem quiser me adicionar no meu perfil pessoal no Facebook, Marco Facas, com 2 Cs e S no final. Tá certo? Então você pode mandar o seu convite, se você gostaria de me ter como seu amigo, me mande o convite. Se você ainda não conhece as nossas páginas, peço para que visite ambas as páginas, a do terreiro e a do programa, e curta, ajude aí a divulgar o nosso trabalho espiritual, tá certo? Antes de nós irmos aí para a nossa primeira pergunta, eu gostaria de deixar alguns recados, que na próxima sexta-feira nós não teremos giras de atendimento na tenda de Pai João. No sábado nós teremos a gira, nós teremos o louvor a Pai Ogum, a homenagem a Pai Ogum. Então no sábado às 17 horas, na tenda de Pai João e Caboclo 7 Pedreiras, na rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, bem próximo aí ao Shopping Metrô Tatuapé. Nós estaremos lá louvando a Pai Ogum, nós estaremos aí clamando por Pai Ogum, para que ele nos envolva com o seu axé, a nós e a todos os presentes. Nós iremos fazer as oferendas com vários elementos de Pai Ogum. Nós também deixamos à vontade para os nossos frequentadores e para aqueles que não conhecem a nossa casa ainda, se no dia quiserem levar elementos de Pai Ogum para serem consagrados, seja uma guia, seja um alimento, enfim, o que você entender que tem uma representatividade na sua vida de Pai Ogum, você pode estar levando, que nós estaremos consagrando na hora da evocação a Pai Ogum, né? Haverá a incorporação de Pai Ogum, e após isso nós teremos a consulta com os caboclos. As consultas elas são todas individuais e todo o trabalho será caritativo, tá certo? Um outro recado que eu gostaria de estar deixando para vocês, que
O Santuário Nacional da Umbanda, através do Pai Ronaldo, da Federação Bandista do Grande ABC, está prorrogando a data da reunião da Carta Magna de Umbanda. Era para ser agora no mês de maio, mas em função de ter muitas pessoas inscritas, esse evento foi transferido para novembro, juntamente, provavelmente ainda não se sabe a data, mas bem próximo da data onde a Umbanda irá completar mais um ano, tá certo? Então, quando estiver a nova data, eu me comprometo a estar passando a informação para vocês. Um outro recado que eu gostaria de dar antes aí das perguntas é que nós estamos frente a um movimento chamado Guerreiros do Axé. O Guerreiros do Axé é um grupo formado por lideranças religiosas, né, que vai completar aí esse ano 10 anos, e tem o objetivo de cuidar das religiões de matriz africana, seja do candomblé, seja da Umbanda, perante os nossos governantes. Então, posto as intolerâncias que ocorrem, as discriminações que ocorrem, os preconceitos que ocorrem, o racismo que ocorre em relação à nossa religião, esse movimento tem como objetivo de estar colocando para 2016, nas eleições de 2016, Pai Guimarães como sendo o candidato do Guerreiros do Axé para vereador, na Câmara dos Vereadores. E no próximo sábado, no dia 25, nós teremos uma reunião de adesão. O convite está aberto a todos os dirigentes, a todos os filhos de fé de Umbanda, de Candomblé, a todos os médiuns de casa, para que compareçam nesse sábado para entender um pouco mais as propostas, né? Pai Guimarães vai estar falando, eu também estarei lá, falando um pouquinho dessas propostas do Guerreiro do Axé, tá certo? Então, vai ser no sábado, a partir das 10 horas da manhã, na Rua dos Sorocabanos, 407, então, no bairro do Ipiranga. Então, se você tem interesse, se você quer que a nossa religião seja protegida perante as autoridades, eu peço para que você dê um pulo lá no sábado, agora dia 25, para escutar, simplesmente escutar as propostas e a partir daí você tomar a sua decisão de ser ou não, de aderir ou não esse movimento chamado Guerreiros do Axé. Tá certo, meus irmãos, minhas irmãs? Então, e gostaria também de, para quem ainda não me conhece, nós temos aí a tenda de Pai João, nós disponibilizamos, para quem tiver interesse, a leitura de jogo de búzios, né? A leitura de jogo de búzios, o fundamento é somente presencial, né? O local de leitura é na tenda de Pai João, na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé. Se você tiver interesse de conhecer os seus orixás de frente, a Juntó, se você está precisando de um direcionamento, seja espiritual, seja material, os búzios têm esse objetivo, de direcionar, de sugerir situações para o consulente. Se você tem interesse, me manda um e-mail no centrodeumbanda@live.com. Essa leitura do jogo de búzios, ela é feita, ela é agendada previamente, né, tanto no seu dia como também no horário. Tá certo, meu irmão? Então, querendo maiores informações, centrodeumbanda@live.com. Então vamos aí para as nossas perguntas que estão chegando aqui. Nós temos o irmão Fábio, da casa Ilê Assé Araurum. Mais uma vez, meu irmão Marco Facas, parabéns pelo seu programa. Meu irmão, muito obrigado aí pela sua participação
e, se possível, gostaria muito de poder vê-lo também nessa reunião do Guerreiros do Axé. Tá certo? Um grande abraço e muito axé. Márcia Costa, boa noite. Poderia nos falar... Boa noite, minha irmã. Poderia nos falar sobre a diferença entre egrégora e formas de pensamento? Fico no aguardo pela rádio. Paz e luz. Minha irmã, agradeço muito aí pela sua participação e pela sua pergunta. Na realidade, o que nós entendemos por egrégora é a junção de um pensamento onde duas ou mais pessoas estão reunidas em relação aos mesmos fins. O que eu quero dizer com isso? Se você tem a forma de pensamento de caridade, né? Vamos utilizar como exemplo as nossas giras, né? A corrente mediúnica de um terreiro. Então, se você tem no pensamento daquela corrente mediúnica de prestar a caridade, né? De sermos humildes, da nossa fé estar totalmente voltada àquele sagrado, àquele congar sagrado, aos pais e mães orixás, as linhas de trabalho. Então, essa forma de pensamento, se todos estiverem nessa linha de raciocínio, de pensamento, de energia, isso se forma uma egrégora. Isso é uma egrégora. Da mesma maneira que o inverso também é verdadeiro. Se você tem duas ou mais pessoas que se reúnem para falar mal, seja de um terreiro, seja de um dirigente, seja da Umbanda, seja de qualquer, de um governante, seja lá do que for, todas essas pessoas que estão pensando da mesma maneira, atraindo essas energias negativas, forma-se uma egrégora. Entende, minha irmã? Nós entendemos dessa maneira. Eu fico à sua disposição, caso tenha alguma dúvida, pode me mandar mensagem, nós estaremos aqui até às 21 horas respondendo ao vivo, tá certo? Vamos para mais uma pergunta aqui. Deixa eu só abrir aqui o e-mail. O nosso irmão Dealmir Oliveira, que sempre aí participa do nosso programa. Muito axé, meu irmão, que Oxalá abençoe aí o seu caminhar. Irmão Marco, há um bom tempo, no começo de minha caminhada, joguei os búzios para saber meus orixás. São 5. Ogum, Oxum, Iemanjá, Oxaguian e Oxóssi. Seriam 5 ou mais. Meu ori está entre eles e me recomendaram nunca revelar meu ori. Está certo isso? Bom, meu irmão, agradeço mais uma vez pela sua participação, pela sua pergunta. Vamos lá. Quando nós jogamos os búzios e a pessoa tem a necessidade de conhecer o seu orixá de frente, o seu ajuntó, nós também fazemos a leitura do orixá ancestre. Então, no nosso entendimento, nós consideramos que a nossa cabeça, né, no caso aí, como você chama, o seu ori, pertence a 3 orixás. Sendo que o orixá ancestre, que seria o terceiro orixá, é o orixá da nossa essência. É onde esse não muda, independente de quantas encarnações o seu espírito tiver. Ok? O orixá de frente e o orixá ajuntó, que é também conhecido como o segundo santo, né, primeiro e segundo santo, respectivamente, esses determinam a sua jornada nessa encarnação. Eles determinam em que você vai ter que melhorar ou vai ter que aprimorar nessa encarnação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu sempre me dou de exemplo, né? Eu sou filho de Xangô como orixá de frente.
Então, tendo esse orixá de frente, os objetivos nessa minha encarnação de evolução está centralizado, seriam 3 basicamente, tá? Que seria o quê? A parte de paciência, de senso de justiça e também de equilíbrio, né? De ser uma pessoa equilibrada em todas as situações. Então, essas três formas, essas 3 questões aí dentro da nossa essência na atual encarnação, eu sendo filho de Xangô, eu tenho que melhorar, eu tenho que ficar muito esperto, porque fica muito facilmente eu posso derrapar nessa situação e não estar andando conforme a lei maior. Entende, meu irmão? Agora, como lhe passaram 5 orixás, nós também entendemos aí, existem alguns fundamentos, algumas casas que consideram 5 orixás. Como nós tratamos essa questão na tenda de Pai João? Que nós temos esses 3 orixás que eu acabei de mencionar, né? Cada um tem os seus 3 orixás, Ancestre, o Ajuntó e o da frente, e todos consideram-se filhos dos outros orixás. Não é porque eu tenho Xangô, Oxum e Oxalá que eu não possa incorporar, ou que eu não possa evocar, ou que eu não possa pedir um auxílio, né? Por exemplo, a Pai Ogum, que inclusive no sábado estaremos aí homenageando. Então, na tenda de Pai João, não só os orixás que pertencem àquela determinada pessoa, não só somente eles que podem incorporar, que podem ser evocados, qualquer orixá dentro daquela linha que nós cultuamos na tenda de Pai João, pode se manifestar. Você entende, meu irmão? Então, assim, agradeço aí pela sua pergunta, e se ficou alguma dúvida, fico à sua disposição para estar aí tirando qualquer dúvida. Nós temos aqui a nossa irmã Regina Merlin, enviando aí um abraço, uma boa noite ao programa, a mim. Eu agradeço, minha irmã, pela sua participação, muito axé, e que Oxalá ilumine aí sempre os seus caminhos. Vamos para mais uma pergunta. Deixa eu só ver aqui. Boa noite, Marco Facas. Eu descobri que minha cigana trabalha na linha de Oxumaré, e ela faz curas utilizando cores e florais. Meu orixá de cabeça é Iemanjá. Também trabalho em cromoterapia no meu terreiro. Então me auxilie a entender. Você disse que temos 2 orixás de cabeça, um masculino e o outro feminino. Ocorre 98%, 99%, mas pode acontecer de situações de você ter um par feminino e um par masculino, ok? Você disse que temos 2 orixás de cabeça, o masculino e o feminino. Posso dizer que meu feminino é Iemanjá, e como minha mãe cigana trabalha na linha de Oxumaré, pode-se dizer que meu segundo orixá de cabeça pode ser Oxumaré em sua forma masculina? Desde já agradeço, e que Oxalá possa te amparar e abençoar sempre. Minha irmã, muito obrigado aí pelas suas palavras, muito obrigado por você participar, muito obrigado aí pela sua audiência. Bom, minha irmã, pelo fato de você ter uma linha de trabalho que atua na falange de determinado orixá, isso não quer dizer nada, né? Não quer dizer que você tenha o orixá na sua coroa. Se você trabalha com uma cigana que vem na linha de Oxumaré,
ela pode utilizar aí os instrumentos aí que você menciona, ela pode potencializar os trabalhos dela com as cores. Os ciganos, né, a linha de ciganos trabalha bastante com cores, enfim. Mas isso não atrela, isso não impõe de que possivelmente o seu orixá segundo seja o Xumaré. Imagina que se você trabalha, por exemplo, com uma preta velha de Oxum, que venha na falange de Oxum. Imagine que você trabalhe com um caboclo que venha na falange de Oxalá, né? Isso não quer dizer que a sua coroa tem esses orixás. Então eu sugiro para que você consulte, né, o seu pai, a sua mãe espiritual, a fim de que identifique o orixá. Você já me falou que tem Iemanjá como primeiro orixá, ok? Então, converse com seu pai ou sua mãe espiritual para que identifique essa situação e te fale o que você tem na sua cabeça como seu segundo orixá e, se possível, também o seu ancestre. Tá certo, minha irmã? Agradeço muito aí pela sua participação, que Oxalá ilumine os seus caminhos. Vamos para mais uma pergunta. Boa noite, Marco Facas. Meu nome é Cleiton das Neves. Gostaria de fazer 3 perguntas. De qual maneira se define se o espírito será da linha de Oxóssi, de Xangô ou de Ogum? Aí ele manda a segunda pergunta. Como se define de qual linha será um Exu, da Encruza ou da Calunga? E a terceira pergunta dele é: como é definida qual a linha que um espírito vai seguir? Bom, meu irmão, agradeço aí pelas suas perguntas, agradeço pela sua participação e pela sua audiência. Então vamos lá. Na sua primeira pergunta, você me pergunta de que maneira se define se o espírito será da linha Oxóssi, Xangô ou Ogum. Meu irmão, a entidade que for trabalhar com você, independente da linha, é que vai mencionar isso, né? De qual falange em que ele pertence. Então, se você vai ter um caboclo de Xangô, ele vai dar o seu nome, ele vai riscar o seu ponto, e através disso, seja do nome, seja do ponto, vai ser identificado aqui falange esse caboclo atua. Entende? Então, assim, o médium, nem o dirigente espiritual, o pai ou a mãe da casa, vão interferir ou vão estar direcionando o médium a estar recebendo determinado guia. Tá certo? E aí você me pergunta na sua segunda questão, como se define de qual linha será um Exu, se é da Encruza ou se é da Calunga. É a mesma situação. Uma entidade espiritual, independente da linha de trabalho, seja Exu, seja Caboclo, seja Preto Velho, Herê, Baiano, Boiadeiro, não tem como condicionar, não tem, essa entidade, esse espírito é o responsável por passar essas informações. E aí você me pergunta como é definida qual a linha que o espírito vai seguir. Para mim, essa sua terceira pergunta eu não entendi muito bem o que você quis dizer. Como é definida qual a linha que o espírito vai seguir. Mas, independente do que você me perguntou, eu te respondo. Não compete a nós definirmos isso. A própria espiritualidade, ela comenta, ela fala, ela explica de qual falange que veio, como vai atuar nos seus trabalhos, enfim. Tá certo, meu irmão? Então, assim, agradeço pela sua participação, agradeço pela sua pergunta, e se ficou alguma dúvida, eu fico à sua inteira disposição, tá certo? 20 horas e 45 minutos.
lembrando aí, nós temos os nossos canais aí de envios de pergunta, as nossas páginas no Facebook, programa Raízes da Umbanda, e a página da nossa Casa Espiritual, Tenda de Caridade Pai João de Aruanda e Caboclo, Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras. Vamos para mais uma pergunta do nosso irmão Cristiano José Pereira Reis. Muito axé, meu irmão, obrigado pela sua participação. Oi, eu posso abrir meu sentimento com os guias porque tenho vergonha de falar algumas coisas, porque tenho medo de incomodar com alguns problemas. Não sei se me expressei direito. Axé. Pô, meu irmão, nós entendemos o quê? Que quando a Umbanda, ela é uma religião, né? Antes de mais nada. Para a gente começar a conversar. É uma religião que tem como objetivo religar, o nome já diz, a religião é religar a Deus, a religar ao sagrado. Então, quando um terreiro abre as suas portas, onde a espiritualidade, como eu mencionei anteriormente, ela abaixa a sua condição vibracional para nos atendermos, é importante que nós tenhamos assuntos pertinentes à nossa evolução espiritual, o nosso entendimento, né, de porquê de alguns pontos negativos nossos serem tão acentuados e de como essa espiritualidade poderá nos ajudar para sermos pessoas melhores e alcançarmos aí, se não for nessa encarnação, como devemos agir para ir a caminho de nos tornarmos um espírito divinizado, que esse é o maior objetivo dentro da Umbanda. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você me fala aqui que você tem vergonha de falar algumas coisas porque tem medo de incomodar. Se essas coisas que você menciona está atrelada a, como eu disse, a evolução espiritual, ao crescimento, enfim, a questões assim, não voltadas para o lado material, é muito bem visto. Agora, se você me fala que você tem vergonha, e não estou falando que é o caso, irmão, só exemplificando, se você vai num terreiro e entende que, pelo fato de você estar há 6 meses sem uma namorada, e que você tem que ir num terreiro de Umbanda para saber se fizer alguma coisa para você, porque você está há 6 meses sem namorada, isso eu não entendo que a espiritualidade deve compactuar com isso, que a espiritualidade não merece ouvir situações desse tipo, né? De que você está precisando trocar de carro, que você está precisando ir para uma casa maior, que você precisa comprar sua casa na praia, enfim, principalmente em situações assim, em giras de Exu, dos senhores Exu e senhoras Pombagiras, os terreiros lotam porque as pessoas entendem que quando se fala que Exu é a entidade espiritual que está mais próxima de nós, abre-se um leque de visões, né, de interpretações. Então, o que eu quero dizer com isso? Nem Exu, né, e Pombagira merecem, né, ouvir, e não estão lá para isso, para ouvirem situações desse tipo. Né? Se você entender que Exus e Pombagiras, eles estão muito à frente na questão evolucional, da questão de evolução em relação a nós, né? Então aí você já para com essa ideia de fazer pedidos desse porte para qualquer entidade espiritual. Mas tirando essas questões, irmão, eu sugiro que você converse com a entidade quando você vai para a sua consulta, abordando qualquer tema, qualquer situação
que lhe incomode, mas seja cauteloso, né? Avalie, veja se exatamente aquela situação, a espiritualidade merece ouvir o que você tem a dizer para ela, o que você vai pedir. Tá certo, meu irmão? Se ficou alguma dúvida, eu me coloco aí à sua disposição, tá certo? Obrigado aí pela sua participação e pela sua audiência, e que Oxalá ilumine aí os seus caminhos. Vamos para mais uma pergunta. Deixa eu só ver aqui. Boa noite, Marco Facas. Gostaria de tirar a dúvida com relação ao banho de descarrego. Por que não se deve molhar a cabeça durante esse banho? Bom, meu irmão, eu agradeço aí a sua pergunta. Obrigado pela sua audiência. Vamos lá. Primeiro, nós temos que entender, né, o que significa banho da cabeça até os pés e do pescoço até os pés. Muitas das vezes os guias falam, olha, esse banho você pode tomar na cabeça até os pés, outras situações você toma do pescoço para baixo, né? Todos nós temos os 7 chakras principais, né? E que normalmente nós necessitamos fazer as nossas manutenções espirituais através desses banhos de ervas, desses banhos de descarrego, como vocês quiserem chamar. A função principal do banho de descarrego é equilibrar as nossas energias, né? E pelo fato de 2 dos principais chakras estarem localizados na nossa cabeça, é devido a isso que eventualmente tenha alguma restrição de se tomar o banho de ervas na cabeça. Então, se você não está precisando daquela energia, daquelas determinadas ervas nos seus chakras localizados na cabeça, então a entidade enxerga isso e fala, olha, você só toma do pescoço para baixo. Agora, quando há a necessidade de se fazer essa manutenção, esse equilíbrio dos 7 chakras principais, a própria entidade espiritual identifica isso e pede para que o consulente, o médium, faça o banho e jogue da cabeça para baixo. Isso varia, meu irmão, muito de casa para casa, tá? De fundamento para fundamento. E assim, com toda certeza, a entidade espiritual ou o dirigente da tua casa, no caso, que pediu o banho, com certeza ele vai designar aí a forma de que você vai tomar esse banho de erva. Tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pela sua participação, muito axé, e que Oxalá ilumine aí os seus caminhos. 20h53, antes de encerrar, acho que dá tempo para estar fazendo aí mais uma pergunta. Para as perguntas aí que não deram tempo de ser respondidas, nós vamos aí interagindo durante a semana, tá certo, meus irmãos? Boa noite, Marco Facas. É possível se pensar e chamar a nossa entidade, no caso caboclo, e vir outra entidade, entre parênteses, Exu ou outra qualquer, riscando o ponto do caboclo? Meu irmão, agradeço aí pela sua participação, muito axé. Costuma dizer assim, ponto riscado, ponto da entidade espiritual é as digitais dessa entidade. Então, se a primeira vez que o seu caboclo incorporou, disse o nome, riscou o ponto dele,
esse ponto vai ser dele e somente dele até a sua passagem para o outro lado. Nenhuma entidade, nem se tratando aí de Exu ou de Preto Velho, nenhuma entidade fará o ponto de uma outra entidade, seja lá para qualquer motivo. O que pode acontecer de uma entidade que, por exemplo, trabalha na falange de Oxalá, um caboclo trabalha na falange de Oxalá, e ele faz um ponto, quando ele chega no terreiro, por exemplo, de Oxum, né? Por algum motivo, ele vai estar fazendo um ponto de um outro orixá, para quê? Para dar sustentação e proteção naquela gira, porque a entidade ela já identificou na sua chegada que aquele trabalho espiritual, aquela gira, precisa, por exemplo, da energia de Mãe Oxum, e por isso riscou os pontos com a simbologia, enfim. Então é isso, meu irmão. Respondendo a sua pergunta, um caboclo, um Exu não pode vir no lugar de um caboclo e estar riscando o ponto desse caboclo. Olha, gente, eu sou Exu tal, mas eu estou vindo em nome do caboclo tal e vou trabalhar como se fosse um caboclo. Isso não existe. Tá certo, meu irmão? Agradeço aí pela sua participação, que Oxalá ilumine aí os seus caminhos. Bom, meus irmãos, antes aí de encerrar o nosso programa, gostaria de deixar mais uma vez os recados para que nessa sexta-feira nós não teremos gira na tenda de Pai João e do Caboclo Sete Pedreiras, e sim nós teremos no sábado homenagem ao nosso Pai Ogum, com as oferendas, com todos os elementos pertencentes a Pai Ogum. A entrada é gratuita, os trabalhos caritativos. Após a evocação de Pai Ogum, do louvor a Pai Ogum, nós teremos consulta com os caboclos e caboclas, as consultas também individuais, caritativas. E faça uma observação: se você quiser levar um elemento de Pai Ogum para ser consagrado nesse trabalho espiritual, fique à vontade. Se você quiser levar uma guia, se você quiser levar uma espada de Ogum, se você quiser levar uma erva de Ogum, se você quiser, enfim, fica a critério das pessoas, tá certo? Deixo também mais uma vez aí o recado de quem quiser fazer a leitura de jogo de búzios. A tenda de Pai João tem esse fundamento. Se você quiser conhecer o seu orixá de frente, o seu ajuntó, quiser um direcionamento da espiritualidade para a sua vida, tanto material como também espiritual, local acesso no 915, no bairro do Tatuapé. Essa rua fica bem próxima aí ao Shopping Metrô Tatuapé, a Praça Silvio Romero, bem lá no coração do Tatuapé. Me mande um e-mail no centrodeumbanda@live.com e nós vamos marcar o melhor dia e horário para a realização desse jogo de búzios, tá certo? Gostaria de levar o pensamento a Deus, aos nossos guias, nossos orixás, a todas as linhas de trabalho, e agradecer mais uma vez pela proteção e sustentação que nos concederam para a realização de mais esse programa. Na vossa força e no vosso axé, pais e mães orixás, a todas as linhas de trabalho, eu vos agradeço. Muito obrigado e muito obrigado. Eu agradeço a todos vocês, a todos os ouvintes, a todas as perguntas enviadas, a todos os cumprimentos enviados, seja Facebook, pelo e-mail. Agradeço de coração. E na próxima terça-feira nós estaremos aí com uma outra edição do programa Raízes da Umbanda, com outro tema, e prontos aí para estar respondendo as perguntas, tá certo? Uma ótima semana para todos, boa festa de Ogum para todos, que Ogum possa cobrir a todos com a força e o seu axé. Um abraço e muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com.